Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês, tá? Seja bem-vindo aqui ao canal Fisicando Fácil, você que está chegando agora aqui no canal, tá? Meu nome é Guilherme Polo, tá? Eu gravo videoaulas aqui no YouTube referente à parte de física voltada para o ensino médio e mecânica dos fluidos, tá? O canal Fisicando Fácil já tem algumas playlists completas, tá? Concluídas, tá, galera? Playlist de dinâmica, playlist de cinemática, tá? Playlist de vetores, tá bom? Então, tudo organizado, tudo separado, tudo detalhado para vocês em aulas tanto de exercícios como aulas teóricas, tá, galera? Então, se você gosta de um tipo de conteúdo desse jeito, né, já se inscreve no canal, tá? Clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, tá? E também, se possível, né, se você gostou da aula, viu as nossas aulas e tá interessante, gostou, deixa o seu like, tá? Que ajuda bastante aqui no YouTube, tá? Gravar vídeos no YouTube, tá bom? E, se possível, também compartilhe, espalhe esse vídeo para pessoas que têm dificuldade de física, para a turma, para os seus amigos, tá? E me ajuda a crescer esse projeto aqui no YouTube, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês e torço muito pelo sucesso de vocês, beleza, galera? Bom, pessoal, o que tá rolando hoje aqui, que vai acontecer na nossa aula, né? A gente está gravando a de número 10, tá? Da blitz de eletrodinâmica. A gente vai fazer uma aula somente uma resolução de exercícios da segunda lei de Ohm, tá legal? A aula teórica sobre segunda lei de Ohm foi a aula 9, tá? A aula passada. Eu vou deixar o card aqui para vocês, caso você tenha alguma dúvida na parte teórica, eu vou deixar o card aqui para vocês clicarem, tá? Lembrando que nessa aula, além da parte teórica, no final da aula eu fiz um exemplo, cara, que tá bem interessante para vocês entenderem, tá? A fórmula da segunda lei de Ohm, tá? Então, é interessante você clicar lá, beleza? Mas se você já quer diretamente aqui para os exercícios, tá? Então, fique aqui comigo, beleza? Bom, pessoal, vou colocar o primeiro exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então, fica na sua tela que eu vou colocar ele. Você constrói três resistências elétricas RA, RB e RC, com os fios de mesmo comprimento e com as seguintes características. O fio de RA tem resistividade de 1 × 10 a menos 6 ohms por metro e diâmetro de 0,50 milímetros. Segundo, o fio de RB tem a resistividade de 1,2 × 10 a menos 6 ohms por metro e diâmetro de 0,50 milímetros. O fio RC tem resistividade de 1,5 × 10 a menos 6 ohms por metro e diâmetro de 0,40 milímetros. Pode-se afirmar que... Bom, galera, volta aqui para você que eu te explico. Ó, galera, tranquilo, né, o exercício, né? O exercício que é na Unifesp, né, um exercício onde fala que você constrói três resistências elétricas, né, A, B e C, né? O fio, todos os fios têm o mesmo comprimento, tá, galera? E ele dá algumas características pra gente, né? Ele dá aqui o fio A, o fio B e o fio C, todos os diâmetros, tá? E todas as resistividades dele. Ele pede pra gente ver qual que é a maior e menor em uma ordem, né? Qual que é a maior resistência, que vai ter maior resistência, tá? Para isso, galera, é fundamental você entender a fórmula e lembrar da fórmula, né? Qual é a fórmula, né? A resistência é igual a resistividade sobre a área, vezes o comprimento sobre a área, tá? O que você precisa entender, galera? Bom, a gente vai ter que analisar coisa por coisa, né? Você percebe que, vamos começar pelos diâmetros, né? Então, ou seja, os diâmetros aqui, eu tenho o diâmetro A que é 0,50 milímetros, o diâmetro B que é 0,50 milímetros e o diâmetro C que é 0,40 milímetros. Bom, perceba, aquele que tiver o menor diâmetro, que no caso é o C, né? Ou seja, o diâmetro está relacionado com a área, né? Então, se eu tenho um diâmetro menor, a minha área vai ser menor, concorda comigo? Então, se a minha área é menor, se a área é inversamente proporcional à resistência, então se eu tenho uma área menor aqui, a resistência vai ser maior, tá? Lembrando que esse cara aqui, ele é constante, ou seja, ele é igual para os três fios, então aqui eu não mexo, tá? Mas independente desse aqui, se for maior ou menor, do lado B e do C, se eu tenho uma área menor, logicamente a resistência vai ser maior, tá? Então, o fio C, ele que vai ter a maior resistência, porque ele tem o menor diâmetro, tá? Menor área, tá? Então, a gente sabe que a resposta aqui no caso começaria com RC, tá? Resistência C, né? É maior, né? Que qual delas, né? Agora a gente vai ter que julgar essas duas, a gente já viu.
Bom, o que que difere aqui, né? Bom, o comprimento de A e de B é igual, o diâmetro são iguais, tá? O que muda é a resistividade do material. Um é 1 vezes 10 a menos 6 e um é 1,2 vezes 10 a menos 6. Bom, então a resistividade do material do fio B é maior, concorda comigo? Então se esse cara é igual para os dois e esse cara é igual para os dois, se eu pegar um cara aqui da resistividade que é maior e multiplicar ele, que é proporcional à resistência, a resistência vai ser maior. Então, quanto maior a resistividade, sendo que o comprimento e a área são iguais, nesses dois casos do A e do B, se eu tenho uma resistividade maior, a resistência vai ser maior. Então, conclui que o fio B é maior que o fio A, né? A resistência. Então, aqui vai ser RB, que é maior que RA. Tá legal? Então, vai ser essa alternativa, beleza? E aí a gente fica com a alternativa E. Tá legal, galera? Alternativa E. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? É só realmente você ver matematicamente como que funciona essa fórmula da segunda lei de Ohm, tá? Bom, galera, é o seguinte, né? Vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de na sua tela que eu vou colocar ele. Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica do fio B. Sabe-se que o fio B tem o dobro do comprimento do fio B e sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. A relação ρA e ρB entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B é... Bom, galera, volta aqui para você que eu te explico, ó, galera. Bom, esse exercício que é lá no Mackenzie, né, galera, é um exercício que requer uma interpretação e você tem que entender bem o que ele passa, tá? Porque é um exercício que você vai trabalhar com a fórmula da segunda lei de Ohm, igual o primeiro que a gente fez. Porém, galera, o que acontece, né? A gente vai ter que trabalhar algumas fórmulas e algumas coisas que ele passa no enunciado pra gente. Então a gente vai ter que manipular essas fórmulas, tá? Que é um exercício literal, não envolve muito número, tá? Então vamos lá então, galera. Bom, ele fala que o fio A tem a resistência elétrica igual 2 vezes a resistência elétrica do fio B. Ponto. Aí já é uma informação pra gente, né? Então a gente sabe que o fio, ele fala que o fio B, né, tem 2 vezes a resistência do fio A, tá? Então R igual a 2 vezes RB. Concorda comigo isso? Sabendo que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B e sua seção transversal tem o raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. Calma, vamos por partes, né? Vamos por partes. Bom, eu vou fazer o que? Eu vou abrir primeiramente essa fórmula, tá? Então, abrindo essa fórmula, vai ficar como, né? Vai ficar então a resistividade vezes o LA sobre a área, certo? A área A é igual a 2 vezes a resistividade B vezes o LB dividido pela área B. Tá legal? Eu abri a resistividade aqui, tá? Então ele fala, né, que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B, né? Então, o que a gente tem que fazer? Né? O que a gente tem que fazer, né? A gente tem que colocar então aqui no lugar do A, LA, 2 vezes o A, certo? Então vai ficar o A vezes 2 vezes o A dividido pela área A é igual a 2 vezes a resistividade B vezes o LB sobre a área B, porque ele fala que o fio A tem o dobro do fio B, tá? Esse 2 não é do LB, esse 2 aqui vem da fórmula aqui de cima, tá? Então o que a gente tem que fazer? E ele fala, né, que a sua seção transversal tem o raio igual a metade do raio da seção do fio B, né? Então o que a gente tem que fazer? Bom, então a gente tem que lembrar primeiro, galera, que tem uma fórmula, né, que eu passei para vocês na aula de teoria. Qual que era a fórmula? Que a área é o π vezes o raio ao quadrado, né? A gente viu essa fórmula. Então eu vou colocar essa
essa parte aqui nessas duas, tá? Porém, se ele falou, né, que o fio B tem a metade, é igual a metade do fio da seção B, né? Então o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que colocar então aqui, galera, né? Resistividade A, duas vezes o LA, π vezes o raio A ao quadrado, é igual a duas vezes a resistividade B, LB, vezes 2π vezes 2 RB ao quadrado. Concorda comigo? Por quê? Porque o fio B é duas vezes maior, ou igual ele falou, igual o fio B é a metade, né? O fio A é a metade do fio B. Então realmente a metade. Se ele é a metade, é a mesma coisa que eu falar que o fio B é o dobro do A. Mesma coisa, né? Então, basicamente é isso, tá? E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente não pode esquecer de colocar o parênteses aqui, né? Que tá multiplicando. Tá? E aí, o que a gente... Aí ele passou mais o quê? Aí ele quer saber a relação da resistividade A com a resistividade B, né? Bom, o que eu vou fazer? O que dá pra gente trabalhar aqui, né, galera? Eu tenho que pegar aqui e fazer uma conta, né? Como que ficaria essa conta, né? Então a gente fica da seguinte forma, né? Eu vou já apagar aqui para ganhar espaço, galera. Aqui vai ficar 2RB ao quadrado, vai ser 4, né? 4RB, né? Tá? Então aqui vai ser 4RB, tá? Para você já se familiarizar, tá? Aqui é 4, né? Que é o quadrado, né? Beleza? E aí o que a gente tem, né? Porque o que a gente tem? A gente pode agora cancelar algumas coisas, né? Como que a gente pode cancelar? Tem que sobrar a resistividade A e a resistividade B, né? Bom, esse cara, esse π, pode ir embora com esse π, né? Esse RA com o RB também pode ir embora, né? RB ao quadrado e RA ao quadrado pode ir embora, o 4 fica, né? Esse 2 vai embora com esse 2, esse LA vai embora com esse LA, e ficou então PA de um lado, concorda comigo? O PA não, né? O resistividade A é igual a resistividade B dividido por 4. Ficou 4 aqui, concorda comigo? Né? Então, galera, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer um sobre o outro, que é o que ele quer. Fazendo um sobre o outro, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter, então, aqui, galera, que a resistividade A sobre a resistividade B é igual a 1/4, tá? Só que no enunciado ele não dá em fração, tá, galera? Toma cuidado com isso. Ele dá em decimal. 1/4, galera, é a mesma coisa que 0,25, tá? Então aqui é 0,25. E aí a gente fica com a alternativa A, tá legal? Alternativa A. Beleza? Bom, pessoal, exercício um pouco mais já, né, nível intermediário. Por quê? Porque você tem que interpretar bem o exercício, né, e jogar as fórmulas, com o que ele passa no enunciado para você nas fórmulas, né? E depois você vai ter que fazer os cortes aqui, né, para ficar resistividade A sobre resistividade B, tá bom? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica aí na sua tela que eu vou colocar ele. Consideram-se dois fios condutores de mesmo material, o primeiro com diâmetro igual a 0,6 mm e comprimento 6 metros e resistência 12 ohms, e o segundo com diâmetro igual a 0,4 mm e comprimento igual a 4 metros e resistência igual a x ohms. Com base nessa informação, conclui que o valor de x é igual a... Bom, galera, é o seguinte, né, esse exercício, né, caiu lá na FAMC de Bahia, né? É um exercício onde fala que tem dois fios condutores do mesmo material, e essa é uma informação importantíssima, tá, galera? Porque se eles são do mesmo material, então a resistividade do material 1 vai ser igual à resistividade do material 2, tá legal? E aí ele dá alguns dados pra gente dos fios, né? O fio 1 tem 0,6 milímetros, o L1 tem 6 metros,
a resistência do fio 1 tem 12 ohms, o diâmetro 2 tem 0,4 milímetros, aqui não é metro, né? Eu marquei errado. 0,4 milímetros. O L2 tem 4 metros e a resistência 2 ele quer saber, que é em X ohms, né? Bom, agora o que a gente precisa fazer, né? Bom, se ele falou que as resistividades são iguais, matematicamente eu posso fazer o que, né? Eu posso falar que o ρ1 é igual ao ρ2. Você concorda comigo? Que as resistividades são iguais. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que lembrar da fórmula da resistividade, da resistência da segunda de Ohm, né? Que a fórmula é basicamente a resistência é igual a resistitividade sobre L sobre A, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que isolar a resistividade aqui, né? Para jogar aqui nessa fórmula. Jogando a resistividade vai ficar como? Bom, esse A aqui tá dividindo, vai passar para cá multiplicando, certo? E esse cara que está multiplicando o L vai passar dividindo. Então vai ficar como? Vai ficar então a área 1 vezes a resistividade 1 sobre o L1 é igual a área 2 vezes a resistência 2 sobre o L2. Ah, isso mesmo. Bom, o que eu tenho, né? Bom, unidades, importante. O comprimento está em metro, tá ok, beleza, é em metro mesmo. A área, ele não dá área, ele dá diâmetro, né? E ele dá o que? Em milímetro, tem que transformar para metro. E a gente tem que fazer duas coisas aí, né? Lembrando, galera, que a área, né? A gente tem essa fórmula, né? Que a área é o π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, fazendo essa conta, né? O que a gente vai fazer, né? Bom, a área 1, como que a gente vai reescrever então? Então, a área 1, né? Vai ser então π vezes, né? Bom, vezes o quê? 0,6 milímetros é o diâmetro. Então o raio é metade do diâmetro, certo? Então é 0,3, você concorda comigo? 0,3 milímetros, tá? Só que eu tenho que transformar isso para metro. Então eu tenho que multiplicar, né? Eu tenho que multiplicar isso por 10 a menos 3, você concorda comigo? Então vai ficar 0,3 vezes 10 a menos 3 metros, né? 10 a menos 3 aqui ao quadrado, esse quadrado aqui é da fórmula, tá? E aqui tá em metro. Bonito, beleza. A resistência tá em que? Em 12 ohms. Então eu vou colocar aqui 12 ohms. Dividido pelo L1. O L1 é 6 metros. Ah, legal. A área 2, vamos falar a área 2. Como que é a área 2? Π vezes 0,4 milímetros. Bom, é o diâmetro, então o raio é a metade. Metade de 4 é 2, 0,2. Tá em milímetro, tem que passar para metro. Então eu divido por 1000, né? Então vai ser a mesma coisa, que vai ser 0,2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? Vezes o resistência 2, que eu não sei, né? Que é o x aqui a questão. O L é 4 metros. Bom, o que eu tenho que fazer agora, né, galera? Bom, eu tenho que abrir essas coisas, né? Como que eu vou fazer, né? Bom, o π eu não preciso se preocupar. Por quê? Tem um π de um lado e um π de outro. Eu divido, posso anular os dois, né? O que eu tenho que fazer? Bom, 12 dividido por 6 dá 2, né? Então aqui vai ficar 2. 2 vezes o quê? Vezes esse cara aqui. Eu já vou abrir ele, né? Do parêntese aí. Eu vou levar esse cara ao quadrado e esse cara aqui ao quadrado. 0,3 ao quadrado, galera, é 0,09, né? Vezes 10, expoente de expoente, na multiplicação, eu faço a multiplicação dos dois, né? 3 vezes 2 dá 6, menos 6, né? 0,9 vezes 10 a menos 6
a menos 6, tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, né? Eu tenho então aqui, no caso, x vezes 0,2 ao quadrado é basicamente igual a 0,3, só que 2 ao quadrado é 4, né? Então vai ficar 0,04 vezes 10 a menos 6 dividido por 4, tá? Basicamente é isso. Bom, eu preciso nessa brincadeira isolar o que? O x, né? Então eu tenho que deixar ele de um lado só, sozinho, né? Bom, galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, né? Bom, eu tenho que isolar o x, né? Eu tenho que, esse 4 está dividindo o x e está dividindo esse cara aqui que está entre parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou sumir com esse 4 para ficar mais fácil, né? Então eu vou dividir esses caras aqui, tá? Dividindo esses caras, né? Vai ficar então, aqui eu vou copiar esse cara, 0,09 vezes 10 a menos 6 é igual ao x vezes 0,04 dividido por 4 dá 0,01, né? 0,01, tá? Vezes 10 a menos 6, tá legal? Basicamente é isso. Aqui, galera, eu também já posso fazer o seguinte, né? Eu posso multiplicar esse 2 aqui já com esse cara aqui, né? 2 vezes 0,09 dá, já vou marcar aqui para facilitar já os cálculos. Vai ficar 0,18, tá legal? Dá 0,18, beleza? Bom, agora ficou fácil, né? Eu tenho que isolar o x, então esse cara está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então vai ficar 0,18 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,01 vezes 10 a menos 6, né? Isso aqui vai ser quanto, né? Bom, galera, isso aqui vai dar 18, né? Porque esses caras aqui vão cancelar, o 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, e 0,18 dividido por 0,1 vai dar 18, né? Então aqui fica 18 ohms. Então x é igual a 18 ohms. Beleza? E aí a gente fica com a alternativa E. Tá legal? Show de bola? Bom, pessoal, exercício um pouco mais já interessante, um pouco mais já, né? Que faz algumas contas aí, tá legal? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na nossa aula de hoje, tá? Depois eu volto com a resolução, beleza? Um fio de cobre com resistividade de 1,69 vezes 10 a menos 8 metros é enrolado em um suporte cilíndrico com raio de 10 centímetros, com 500 voltas, sendo o raio do fio de 2 milímetros e sua resistência elétrica em ohms é... Bom, galera, é o seguinte, esse exercício caiu lá na AFA 2001, né? Ele fala que tem um fio de cobre, né, que tem uma resistividade de 1,69 vezes 10 a menos 8 metros, né? E ele é enrolado num suporte cilíndrico com um raio de 10 centímetros, né? E ele dá uma volta, dá 500 voltas nesse cilindro, né? E ele dá o raio do fio como 2 milímetros, né? E ele pede para a gente calcular a nossa resistência, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer pela segunda lei de Ohm, tá? Porém, galera, a gente vai ter que fazer alguns cálculos relacionados com esse raio do fio e raio do cilindro, né? Por quê? Né? Vamos perceber aqui uma coisa, né? A gente tem então a resistência é igual a resistividade, o L sobre o A. A resistência ele quer, a resistividade ele já me deu. A área, eu também tenho tanto a área, no caso do fio e o raio do cilindro, eu consigo calcular a área de 2 e tal, enfim. Só que o L ele não deu. Mas se você for inteligente, se você for atento, principalmente atento, o que você vai entender? Que ele deu o comprimento indiretamente. Por quê? Porque ele falou que o fio ele está enrolado num suporte cilíndrico de 10 centímetros. E deu 500 voltas. Então você concorda comigo que se eu tirar essas 500 voltas eu não consigo ter ele linear? Daí eu consigo calcular o comprimento dele, que está enrolado nesse fio.
só que ele de forma linear, como se não tivesse enrolado. Como é que a gente vai fazer isso, né, galera? A gente vai fazer da seguinte maneira. Bom, a área a gente calcula da seguinte maneira, né? A área é o π vezes o raio ao quadrado, né? Então a minha área vai ser o quê? O π, né? Vezes, né? Vezes quem? Vezes, né? O raio do fio, né? Então o raio do fio é 2 milímetros. Porém, tem que estar em metro. Lembra que a gente viu lá nas unidades, na aula teórica? Tem que estar em metro. Então a gente tem que transformar esse cara para metro. Como que a gente faz? A gente multiplica por 10 a menos 3. Que é uma coisa que dividir por 1000, né? Então 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, tá? Isso aqui então vai me dar π é igual a 2 ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 6. Tá legal? Beleza? É isso aí. Agora, como é que a gente vai calcular o comprimento, né? Bom, galera, o comprimento vai ser o quê? Vai ser, né, 2π, que é uma volta completa, né? Vezes o raio do cilindro, que é 10 centímetros, só que tem que estar em metro, né? Então eu tenho que dividir por 100. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,1 metros vezes o número de voltas que ele vai dar. Que ele deu, né? 500 voltas. Então o meu L vai ser quanto, né? Bom, fazendo essas contas, né? A gente vai chegar num valor, né, de 100 metros, tá? 100 metros, beleza? Agora que eu já tenho a área e tenho o L, eu consigo calcular a resistência, que é o que ele quer, né? Então vai ficar da seguinte maneira, eu vou fazer até de outra cor aqui para você, né? Vai ficar então a resistência vai ser 1,69 vezes 10 a menos 8, né? Que ele me deu, vezes o meu comprimento, que é 100. Vamos trabalhar com potência de 10, tá, galera? Então 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá? Para facilitar os cálculos, tá? Dividido por quem? Pela área. A área quanto que é, né? É 4 vezes 10 a menos 6, tá? A minha resistência vai ser quanto, então? Bom, o que eu tenho que fazer aqui, né, galera? Olha que legal, olha que legal que é. 10 a menos 8 vezes 10 ao quadrado são uma multiplicação, então eu somo os expoentes. Menos 8 com mais 2 dá menos 6, você concorda comigo? E aí, galera, olha que legal. Eu não tenho menos 6 lá embaixo, então vai cancelar, ó. Esse 10 a menos 6 com esses caras aqui vão embora. E aí vai ficar o quê? Vai ficar 1,69 sobre 4. Ah, e a resistência então vai ser quanto, né? Fazendo essas contas, eu já fiz, galera. 1,69 dividido por 4 vai dar 0,42, tá? 0,42 ohms. Para iluminar o interior de um armário, liga-se uma pilha seca de 1,5 volts a uma lâmpada de 3 watts e 1 volt. A pilha ficará a distância de 2 metros da lâmpada e será ligada a um fio de 1,5 mm de diâmetro e resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. A corrente média produzida pela pilha em um curto-circuito foi de 20 amperes. Assinale a potência real dissipada pela lâmpada nesta montagem. Bom, galera, seguinte, esse exercício que é lá no item 2006, galera, esse exercício já é um pouco mais complexo, né, um nível bem difícil, por quê? Porque ele tem vários dados de várias situações, né, que ele coloca pra gente. Tem uma lâmpada, uma pilha, distância, ele pede a potência, né? Então, assim, são bastante coisas que não é somente relacionadas à segunda lei de Ohm, tá? Então, mas é assim mesmo, você tem que fazer exercícios mais fáceis, os difíceis, para você conseguir evoluir, tá? Então, o que ele fala, né? Para iluminar o interior de um armário, ele liga-se uma pilha, né, de 1,5 volts a uma lâmpada, né, com uma potência de 3 watts e a tensão de 1 volt, né?
A pilha ela fica uma distância da lâmpada de 2 metros, né? E será ligado por um fio, né, de diâmetro de 1,5 milímetros, né? Aqui está em metros, eu coloquei aqui errado. É 1,5 milímetros, né? O diâmetro do fio. A resistividade do fio é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. E a potência produzida pela pilha no circuito, né, é de 20 amperes. E ele pede a potência real dissipada pela lâmpada. Bom, o que a gente precisa saber, né, galera? A gente precisa calcular várias coisas para chegar nessa resposta. Primeira coisa que a gente tem que calcular é a resistência interna da pilha. Então a gente vai focar primeiramente na pilha. Depois a gente vai ver o fio, né? E depois a lâmpada, tá? E aí a gente vai distribuindo. Bom, a resistência interna da lâmpada a gente tem que calcular como, né? Então eu sei, né, que aqui no caso o U é igual ao E, tá? O E que seria a DDP, tá? Que seria o U, menos a resistência vezes o I, tá? O que eu tenho, né? Eu sei que a diferença de potencial ali vai ser zero, que é o U. Aqui eu sei que é 1,5 menos a resistência que eu quero calcular e a corrente que ele me deu, que é 20, né? Bom, como é que eu tenho que fazer isso, né? Então vai ficar, então, no caso, a resistência vai ser 1,5 dividido por 20, tá? 1,5 dividido por 20, galera, dá 0, já fiz essas contas, né? 0,075 ohms, tá? Agora, o que a gente tem que calcular, galera? A resistência do fio que está ligado, a pilha da lâmpada, né? Como é que a gente vai calcular isso? Pela segunda lei de Ohm, tá? Eu vou fazer de outra cor porque é uma outra etapa do exercício, tá? Então eu tenho que a resistividade é o Rho vezes o L sobre o A, né? Então a resistência então vai ser o Rho, que ele me deu que é 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o L. Quanto que é o L? 2 metros, já está na unidade correta. 2 metros. Dividido pela área. Qual que é a área? Bom, a área do fio é 1,5 milímetros o diâmetro, né? Aí eu preciso, né, calcular pela aquela fórmula que eu passei para vocês da área, que seria o π, né, vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Então a resistência aqui vai ficar, esse 4 vai passar para lá multiplicando, né? Vai ficar 4, né? Vai ficar 4, né? O Rho, o L sobre A, né? Basicamente vai ficar isso, né? E aí aqui vai ficar então 4 vezes... Vai ficar 4 vezes 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes o L, que é 2 metros, dividido por π vezes o diâmetro, que o diâmetro é, no caso, é 1,5 milímetros, né? Eu tenho que passar isso para metro, que é a unidade correta, então eu multiplico por 10 a menos 3 metros, tá? Isso aqui ao quadrado, né? Esse cara aqui ao quadrado. Legal? Aí, galera, fazendo essas contas, né? 4 multiplicado por 1,7 vezes 10 a menos 8 multiplicado por 2 dividido por esse valor aqui, né? Eu já fiz essas contas, galera. Vai dar 3,9 vezes 10 a menos 2 ohms, tá? Ohms, tá? Basicamente é isso. Beleza? Agora, o que a gente precisa calcular, né? Agora a gente precisa ver a lâmpada. A gente precisa calcular a resistência da lâmpada, né? Como é que a gente calcula a resistência da lâmpada, né? Bom, a resistência da lâmpada, galera, a gente tem
a potência da lâmpada e a voltagem da lâmpada. Então, eu posso usar uma forma que a gente já viu aqui no canal Fisicando Fácil, que é sobre potência no resistor, né? Como que a gente faz, né? Então, a potência vai ser, eu posso pegar a potência, é igual a U ao quadrado dividido pelo R, né? Eu tenho a potência e tenho U, e eu preciso calcular o R, né? Então, aqui isolando o R, vai ser o R é igual ao U ao quadrado dividido pela potência, né? O U ao quadrado é 1 ao quadrado é 1, a potência ao quadrado, a potência é 3, né? 1 sobre 3, né? Vai dar 0,33 ohms, tá? Então a resistência da lâmpada é 0,33 ohms. Agora, o que a gente precisa calcular, né? A gente precisa calcular a corrente elétrica, né? Somando as resistências que a gente encontrou, essa resistência, mais essa resistência, mais essa resistência, né? Pela tensão da pilha, tá? Mas, galera, eu não tenho espaço aqui na louça. O que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês tirarem um print, tá? Depois eu volto com a próxima etapa do exercício aqui, que tem mais 2 cálculos pra gente fazer, tá? Então podem tirar o print. Isso, beleza, galera. Agora, galera, o que eu vou fazer? Vai ser a corrente, né? Vai ser, então, o E dividido pela resistência equivalente, né? Então, o meu I vai ser 1,5 volts dividido pelas resistências, né? A resistência vai ser quanto, né? Vai ser aqui 0,075, a gente já calculou isso, né? Mais 0,039 mais 0,33, né? E isso aqui vai me dar um valor de 3,36 amperes, tá legal? Agora, para finalizar, galera, a gente precisa calcular o que ele quer realmente, que é a potência dissipada na lâmpada. Bom, a potência dissipada na lâmpada, como que a gente vai ter que usar, né? A gente vai ter que usar alguma fórmula da potência que está relacionado com a resistência. Então a gente já viu essa fórmula aqui no canal Fisicando Fácil, né? Como que vai ser, né? A potência vai ser da seguinte forma, né? A potência vai ser o meu R, né? O meu R da lâmpada vezes o I ao quadrado, né? A potência da lâmpada eu quero calcular, a resistência da lâmpada a gente já calculou, né? A resistência da lâmpada. A resistência da lâmpada, aqui no caso, é 1/3, né? Que a gente tinha calculado, que é o 0,33, vezes a corrente, que no caso aqui, né? É essa corrente aqui que a gente calculou, ao quadrado, né? Fazendo essas contas, né, galera? Vai dar quanto, né? Vai dar 3,76 watts, tá? E aí a gente fica com a alternativa A, tá legal? Bom, galera, é um exercício complexo, já tem bastante coisa para você calcular. Se você errar alguma coisa, você erra o outro passo, tá? Então é um exercício bem difícil, bem complexo, tá? Mas você precisa ter um entendimento e resolver também os fáceis, os difíceis, e assim a gente vai. Tá legal? Vai demorar um pouco mais, é mais difícil, mas é assim que você consegue avançar, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem, espero ter tirado as dúvidas de vocês, tá? Forte abraço, fique com Deus, bons estudos, até a próxima e valeu!